podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. Eu sou a Ana Marques. Eu sou o Lucas Braga. E eu sou o Felipe Espósito. Hoje aconteceu a WWDC 2021, a conferência anual onde a Apple apresenta suas principais novidades de software e nuvem. O evento durou quase 2 horas, mas a gente comenta as principais novidades para iOS, macOS, watchOS e mais depois da caixa postal. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens? Tecnoblog está crescendo a todo vapor, então mais um episódio do Tecnocast, mais um episódio que a gente vai falar de vagas abertas. Temos vagas, estamos contratando e queremos você. Isso, a gente estava anunciando umas vagas aí nos últimos episódios para dev e conseguimos preencher a vaga de dev. Mas se você é dev e quer trabalhar no TB um dia, ainda tá lá no site, manda seu currículo, quem sabe no futuro, quando abrir uma vaga de novo, a gente já não conversa com você. Mas a vaga que ainda está aberta aqui, Riga, é a de analista de SEO. Estamos procurando uma pessoa com experiência em análise de relatórios, então Google Search Console, SEMrush, Ahrefs, enfim, todas essas ferramentas onde a gente avalia desempenho do site no Google, e também algumas ferramentas internas, algumas coisas que a gente usa aqui no TB. Então, se você trabalha nessa área, manda seu currículo pra gente, tá? Estamos contratando e vai trabalhar diretamente comigo aqui no TB, que eu sou o diretor de SEO, né, por assim dizer. Então, para trabalhar diretamente comigo e fazer uma cola ali entre os times, né, de programador, quem está produzindo conteúdo, os autores, editores, né? Então vai circular aí no meio de toda a equipe. E falando em equipe de autores e redatores, também temos vagas para autores, né, Riga? Temos. Se o negócio é escrever, então tem vaga para autor. Na verdade, a gente está ali com autor, banco de talentos, ali no tecnoblog.net/vagas, porque a gente contratou autores recentemente. Mas a gente sempre tem essa política de estar com vagas abertas. Então, se você acha que você pode escrever para um tema que talvez a gente não cubra, ou se você é muito bom em algum tema e talvez possa colaborar muito com o Tecnoblog, manda seu currículo porque a gente vai avaliar. Então, a gente sempre está querendo contratar mais pessoas para escrever, a gente sempre está aberto a novos temas, expandimos bastante a editoria. Saímos de uma equipe de quantas pessoas? Umas 10, 15? Estamos com 35 hoje. Então, assim, a empresa está crescendo e, obviamente, uma das principais atividades nossas aqui é escrever. Então, claro, precisamos de gente talentosa para compor esse time de autores. Isso, então estamos em busca de novos talentos. Se você quer trabalhar no Tecnoblog, entra no tecnoblog.net/vagas, seleciona a vaga que mais te interessa e manda seu currículo pra gente. Caixa postal do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para 8 minutos e 53 segundos. Vamos lá, Riga, qual que é a primeira mensagem aí? É do Renato Sacramento. Ele comentou lá na comunidade.tecnoblog.net o seguinte: não estou em nenhum grupo de WhatsApp. Falando do Tecnocast anterior. Já começou privilegiado. Assim? Ele diz o seguinte: detesto conversas fúteis ou brigas acerca de coisas que nenhum dos participantes entram dispostos a mudar de ideia com bons argumentos. Essas brigas constantes, aliás, são como um tiro na cabeça. Ou você morre ou ficará com sequelas. Sobre usar o WhatsApp para trabalhar, eu prefiro 1000 vezes. Todos os meus clientes, até idosos, já estão educados. Descobri o quanto odiava ligações ao ver que é perfeitamente possível resolver tudo do meu trabalho pelo mensageiro. E mesmo porque ali está registrado tudo que eu disse sobre algo, o que me serve de apoio numa discussão sobre se eu fiz ou não fiz e se expliquei ou não expliquei algo. O WhatsApp me ajuda muito a colocar o cliente num cercadinho que só envolve o trabalho, resolver o problema e receber o dinheiro. Só. Antes eu conversava muito e criava vínculos desnecessários. Quando isso acontece, o cliente começa a se achar seu amigo e imagina que ele é tão especial para você que você não precisa e nem deveria cobrá-lo.
Acho ideal a forma dos americanos se tratarem em questões de trabalho. Você tem que ser assertivo e afiado. Amizade se faz outra hora. Muito direto, Renato. Não, eu já passei por isso também que ele falou, né, do cliente achar que é amigo. No meu caso não foi não pagar, mas às vezes quer privilégios ali, né, e não é bem assim também. Aliás, aqui no Tecnoblog, né, por ser um veículo, a gente recebe muito contato também, que chega ali todo, e aí, quanto tempo, não sei do que lá, Oi, né? sumida. Citamos até um pouquinho isso, mas o pessoal te coloca no lado da amizade, na caixinha da amizade, pra daí pedir divulgação, alguma coisa, enfim. Tem sempre alguém meio sem noção ali que extrapola um pouco. Mas, cara, é a cultura do brasileiro, né? Isso é um pouco difícil porque imagino que o Renato soa até arrogante pra muita gente por ter essa posição, né, de querer separar bem as coisas, assim, que no Brasil é um pouco diferente. No caso do Renato, ele aparentemente tem clientes, então ele trabalha autônomo ali, recebe contatos de clientes e, né, usa o WhatsApp como meio de comunicação. Aqui no Tecnoblog a gente recebe, assim, de pessoas externas, mas a comunicação entre equipe é feita pelo Discord. Antes a gente usava o Slack, mas a gente já chegou até épocas sombrias que a gente usava Telegram, assim. É uma coisa meio complicada, porque fica juntando ali pessoal e trabalho, e aí você sai do trabalho e todo mundo trabalha de home office, e aí como é que separa as coisas, né? Então... Mas o Telegram hoje ele tem um recurso para você agrupar, criar grupos de conversa. Você pode criar grupos... eu não sei como eles chamam, né? Mas tipo assim, trabalho, ali você coloca todas as conversas de trabalho, pessoas, grupos de trabalho, né? Você pode criar vários grupos. Na nossa época não tinha isso. Na nossa época olha só, era tipo um zap só. tá muito bom. Só falta ter usuário agora. Próximo e-mail. A gente vai perder o 20 agora. O próximo e-mail do Rodrigo Dias comentou, na verdade, um comentário na comunidade.tecnoblog.net, e ele fala que sobre a questão das notificações ficarem pipocando toda hora na tela do celular, eu instalei um app chamado N-Cleaner, onde tu configura quais apps ficam silenciados. Aí, ao invés de puxar para baixo para ver as 387 mil notificações, ambas ficam guardadas em uma única notificação. Aí eu separo o final do dia para ver o que apareceu de importante, 95% é coisa fútil, e as notificações mais importantes, WhatsApp, Telegram, SMS e chamadas, deixo ativado. Grupos de família e do bairro, nossa, grupo do bairro é nova para mim, eu deixo sempre silenciado. Engraçado ele falar isso, né, que ele usa um aplicativo para isso. Basicamente a gente fala hoje, né, de um recurso novo no iOS que faz mais ou menos isso, né, de filtrar as coisas fúteis. Sim, inclusive eu selecionei esse comentário do Rodrigo Dias na sexta-feira. Então a gente tá gravando numa segunda, né, no dia do evento da Apple, e é justamente reclamar desse fato de que o Android ele dá muito mais liberdade para, por exemplo, gerenciar notificações, né? Então permite que aplicativos como o N-Cleaner funcionem, de você poder gerenciar melhor as notificações, eliminar aquelas coisas inúteis que ficam tirando sua atenção. E no iOS, as notificações, isso durante muito tempo foi muito ruim, agora deu uma melhorada, mas assim, é tudo meio... Você não tem muito controle sobre as notificações e tal. E agora a Apple parece que lançou um recurso bem interessante para nesses momentos em que a gente está recebendo um monte de coisa, todo aplicativo envia promoção por notificação, e daí você recebe notificação de WhatsApp de gente que acha que você tem que responder na hora, e aquele caos. Enfim, acho que agora vai. A iOS 15 finalmente está tendo um sistema de notificação tão bom quanto o Android 5, sei lá. Nossa, que exagero. Bom, então vamos lá conversar sobre as novidades? Vamos lá. Segunda-feira, 7 de junho, e hoje aconteceu a WWDC 2021. Esse evento, para quem está acostumado a cobrir tecnologia, é onde a Apple costuma anunciar as novidades de iOS, né? Nova versão do sistema, para o Mac também, WatchOS, iPadOS e algumas coisas de nuvem também. O evento começou às 2 horas da tarde aqui no Brasil e durou quase 2 horas, né? Foi 1h45 de evento aí, quase pontual. E queria saber de vocês aí, o que vocês acharam, qual foi o principal destaque, enfim, o que vocês mais curtiram desse evento? Olha, no meio dessa correria toda, algo que eu falei, caramba, que legal! Foi quando apresentaram o Focus, que é um meio de você... É tipo um não perturbe aprimorado ali, né?
que ele se adapta a várias situações, então você consegue fazer um balanço melhor entre trabalho e vida pessoal. É uma coisa que eu até comentei no Tecnocast passado, eu criei um segundo número ali de celular para ter só como uso pessoal, e aí o meu número que eu tinha eu usava como trabalho, e daí tenho 2 iPhones aqui, um pro trabalho e outro pra vida pessoal. E o iPhone da vida pessoal não tem Discord, Trello, um monte de aplicativo de lista de tarefas, e principalmente não tem WhatsApp com um monte de gente me acionando em horários indevidos para falar sobre trabalho. Então agora, com o modo foco, dá para você ter, teoricamente, né, se tudo der certo e os desenvolvedores adotarem a API, dá para fazer essa separação melhor no mesmo aparelho. Então achei bem bacana. Ele até esconde aplicativos ali, dependendo do perfil que você tiver acionado, esconde notificações também. Então parece bem legal. Eu também curti muito esse modo foco. Para mim, sem dúvidas, a novidade mais interessante do iOS. E a questão das notificações também. Achei bem bacana o resumo, né, de notificações e você poder filtrar. A gente recebe muita notificação o tempo todo, né? Hoje em dia tem notificação de, sei lá, iFood, de banco e etc, mensagem. Aí você fica lá com aquilo tudo bagunçado. Então, essa possibilidade aí de filtrar e de ter isso de forma organizada, realmente, de forma fácil de ver ali na tela inicial, isso tende a ajudar muito. Então, tô bem ansiosa por isso. O que eu mais gostei mesmo nem foi algo do iOS, e sim do macOS 12 Monterey e do iPadOS, que é o modo de controle universal. Você tem lá o seu Mac aberto, você abre um iPad ao lado, você passa o mouse de uma tela para outra e simplesmente funciona. Você consegue controlar o outro dispositivo com o mesmo teclado, com o mesmo mouse. Achei isso aí meio mágico. Just works. Eu tô com o Lucas nessa, eu gostei muito desse recurso, porque eu me vi ali, eu trabalho sempre com... Eu uso MacBook, mas eu trabalho com monitor, então tem teclado, mouse... E o iPad tá sempre do lado, mas eu não vou colocar um teclado e um mouse. Eu não tenho um iPad Pro com Magic Keyboard, né? Então eu não vou colocar um teclado e mouse dedicado só pro iPad. Agora com esse recurso dá para dividir, né? Tanto o teclado e o mouse do Mac você arrasta pro lado, já tá ali no iPad. E eles mostraram até que você pode arrastar arquivos de um pro outro, né? Isso é mais legal ainda, não é só a interação ali de ter o cursor, de você poder digitar, mas você pegar um arquivo com o mouse do seu Mac, passar ele pro iPad e arrastar de volta pro Mac. Então isso foi uma coisa muito legal que eles mostraram. Isso é bem legal se funcionar sem nenhum lag, porque é como se você tivesse somando 2 máquinas ali, né? O iPad e o MacBook. Imagino que pouquíssimas pessoas, ainda mais no Brasil, vão ter mais do que um Mac para usar, né? Tipo um iMac e um MacBook Pro, sei lá, igual tava na apresentação lá, porque é caríssimo aqui, ainda mais adicionando um iPad Pro. Mas se não tiver nenhum lag, te dá a oportunidade de, sei lá, deixar alguma coisa processando em uma tela e já arrastar o mouse para outra e continuar o trabalho em outro sistema que não vai estar ocupado processando alguma coisa que você deixou rodando no iPad ou no Mac, enfim. Ele é um pouco diferente do Sidecar, né? Eu percebi que algumas pessoas ficaram confusas também, porque o Sidecar, ele permite que você estenda a tela do seu Mac no seu iPad. Basicamente, ele mata o hardware do iPad e vira um segundo monitor via Wi-Fi. E esse recurso de controle universal, na verdade, você utiliza os 2 devices separadamente. Então, você pode usar o trackpad do seu MacBook para controlar a interface do iPad, né? Com os gestures também para ver os aplicativos, ver a tela inicial, enfim. Então, acho que é bem mais legal e elimina uma fricção, né? Que é ficar trocando a mão de lugar. Tipo, tocar a mão no Mac, quero mexer no meu iPad aqui que tá do meu lado. Eu já tentei fazer isso, né? Usar 2 dispositivos. Toda hora eu tinha que tirar a mão, fazer assim, né? Pegar no iPad do lado. Então, pela fricção, eu acabei desencanando da ideia, diminuir a produtividade, né? Em vez de aumentar. Então, quem sabe com esse recurso aí possa facilitar. Mas eu fiquei na dúvida, isso é só pro iPad Pro com M1? Lá nas letrinhas miúdas que a Apple divulga ali na página de todos os recursos, diz que funciona até a partir do iPad mini de 5ª geração, do iPad normalzão ali de 6ª geração e no iPad Air de 3ª geração. E só precisa logar ali com a conta do iCloud. E uma vez que você logou e tá na mesma conta, tá tudo certo, tá com Bluetooth e Wi-Fi ativado, ele vai funcionar, como diria Lucas Braga, o trem mágico do macOS e do iPad. Não, é muito mágico, é muita bruxaria. Você abre o iPad, você
coloca do lado do monitor, parece que ele identifica qual a posição, se ele tá na esquerda ou na direita, se arrasta e funciona, gente. Isso realmente é muito mágico. A Logitech também tem esse recurso, né? Acho que muita gente vai lembrar do Flow, do aplicativo Logi Options, mas é um pouco diferente também, né? Primeiro que ele não vai ter a mesma fluidez, imagino que vai ser bem fluido por estar dentro do ecossistema, né? Dentro do próprio sistema operacional, mas o da Logitech não é tão fluido, às vezes dá algumas travadinhas no mouse. E o da Logitech, ele tem a vantagem de funcionar entre o Windows e Mac, porém ele não funciona para o iPad, né? O Flow é sistemas de desktop. E coisas como arrastar um arquivo, esse controle universal, ele traz o lance do drag and drop mágico, aspas, aqui do Mac, né? Que você pode pegar uma imagem, um vídeo e já arrastar dentro de um projeto. E no Logitech Options você tem que dar Ctrl+C e depois Ctrl+V no arquivo no outro sistema, que é algo que você já consegue fazer hoje entre iOS e Mac. Enfim, é muito mais natural, né, o funcionamento na teoria, vamos ver na prática. Tá, beleza, mas tivemos mais novidades no iOS 15. Acho que muitas delas não se aplicam a gente, até porque muitas delas dependem de você ter uma rede de contatos ali que também usa iOS, e a gente sabe que iPhone no Brasil é 5% do mercado, né? Então não é uma coisa... provavelmente não vai ter um círculo muito grande de amigos usando iMessage ou FaceTime, por exemplo. Mas antes de começar a gravação aqui, a gente estava discutindo, gente, vocês usam FaceTime? E algumas pessoas usam. Eu uso só com Mobilon e talvez... com minha namorada, que também usa iPhone. Mas de resto, tipo, meus pais não têm iPhone, os contatos profissionais também não usam iPhone. Então é uma coisa meio isolada, assim, muita coisa meio restrito. Não, eu uso FaceTime todos os dias. Quando eu vi isso aqui na pauta, FaceTime vocês usam? Com quem? Eu falei assim, como assim vocês não usam FaceTime? Todos os dias. Todos os dias, praticamente. Com quem? Eu falo praticamente todos os dias com os meus sobrinhos, então cada um em determinada casa. Então é super normal de eu ligar pro meu irmão, pra minha irmã, pelo FaceTime. A minha sobrinha, Clara, ela tem 6 anos, tá em idade escolar e ela assiste as aulas por um iPad. E ela mesma descobriu que ela pode me ligar pelo iPad, então ela se achou assim, ela se achou super adulta com a possibilidade de ligar pra alguém. Então eu uso bastante, inclusive fora de pandemia, sem a necessidade de ter um contato online, eu já usava bastante também. Às vezes eu ia numa loja, queria mostrar alguma coisa para minha mãe e simplesmente ligava no FaceTime. É uma coisa que tá muito incorporada assim no meu dia a dia. Eu tô bem nessa também. Eu uso bastante com os meus pais, pessoas da família também que usam iPhone, e aí com eles eu acabo usando mais o FaceTime e com alguns o iMessage. O iMessage é até um pouco mais difícil porque tem a cultura do WhatsApp, mas o FaceTime, pelo menos eu acho que quem tem iPhone já tá mais acostumado a usar. E quando eu vi as novidades do FaceTime, fiquei bem empolgado, porque teve aquela coisa de borrar o fundo com o modo retrato, né, em tempo real. Eles colocaram também alguns filtros para melhorar a qualidade do áudio. Então, pra gente que usa, que aqui no Brasil não é muito, mas eu vou ficar bem contente com esses recursos que estão vindo aí. Outro recurso do FaceTime que é legal também, não é uma revolução aí, mas é legal, é o SharePlay. E o SharePlay basicamente facilita que você interaja com seus amigos em chamadas, fazendo outras coisas ao mesmo tempo. Deu a entender que vai ser uma API, né? E outros aplicativos vão poder usar isso também, mas ele facilita, por exemplo, o Watch Parties, que é uma coisa que acho que ficou bastante popular aí durante a pandemia. Você pode assistir um filme sincronizando o tempo do filme enquanto você conversa com outra pessoa pelo FaceTime, ou por texto, ou por voz também. Isso eu achei legalzinho por padronizar, né, por ser uma API, então já anunciaram que de cara vários aplicativos são compatíveis, então além do Apple TV Plus, obviamente, você tem Disney Plus, a HBO Max, Pluto TV, eu não sei, tem outras coisas aqui que... Twitch também é legal, né? Mas várias outras coisas que não tem no Até Brasil. TikTok. Tipo, TikTok, né? Mas, tipo, o Hulu não tem no Brasil, né? Mas é uma coisa pra você... estou fazendo alguma coisa aqui com o meu amigo ou com um grupo de amigos remotamente. Eu já usei esse recurso de Watch Party no aplicativo da Disney Plus. E é um pouco complicado, porque você tem que gerar um link e aí você manda o link
por exemplo, pelo iPhone você gera o link, compartilha, e aí a pessoa tem que abrir lá do outro lado primeiro, depois vai pela TV e dá continuar a reprodução, ou Join Watch Party, né? Então é meio complexo porque você não consegue fazer direto na TV, porque óbvio não daria para compartilhar na TV, né? Então eu acho que isso, se bem implementado, se outras empresas implementarem também, pode ser legal, né? Então uma coisa que muita gente tem feito na pandemia também, baladas virtuais, nosso Community Manager Phil aí vai saber falar melhor, né? Onde o DJ vai lá e coloca as músicas e o pessoal fica bebendo e curtindo na frente do computador, porque é o que dá para fazer durante a pandemia. Então, com esse recurso, que tá chegando um pouco tarde, né, Apple? Já a pandemia, aí nos Estados Unidos já tá acabando, né? Que no Brasil ainda vai demorar alguns meses, mas é legal porque você consegue usar o Apple Music, no caso, para fazer uma fila de músicas e todo mundo ouve a música sincronizada. Não é uma música que passa pelo servidor, tem lag e tem compactação. Você ouve direto no seu dispositivo, né? Então facilita um pouco também. E outro detalhe desse recurso SharePlay do FaceTime é que ele também vai se integrar com a Apple TV. Então, se você tem uma Apple TV em casa, você pode, por exemplo, começar a assistir um filme lá no Apple TV Plus, no Disney Plus, o app compatível, e usar o iPhone para fazer o FaceTime. Mas o filme você vai assistir na telona da sua casa através da Apple TV, né? Então, reforça aí a integração que os dispositivos da Apple têm aí com as atualizações. E uma coisa também que eu achei interessante é que tudo isso do SharePlay é um API, então qualquer desenvolvedor vai poder se integrar ali no iMessage, no FaceTime, para ter tudo isso compartilhado. Eles realmente mostraram já uma série de parceiros que vão ter isso desde o início. Eu fiquei esperando que ele tivesse a Netflix, que acho que é o serviço mais comum aqui para todo mundo, mas eu também tenho dúvidas se a Netflix vai aderir a isso, porque até hoje, por exemplo, eles não liberaram PIP, que é aquele videozinho minimizado que você continua assistindo enquanto está fazendo outra coisa. Não só isso, né, mas o Netflix também não se integra ao aplicativo TV da Apple, então realmente acho que eles não se dão muito bem nesse quesito. Mas eu acho que com essas novidades o FaceTime tem potencial para dar uma boa popularizada, assim. Pensa assim, hoje em dia a gente utiliza muito o Google Meet, não porque necessariamente é o melhor, mas porque quando você cria um evento no Google Calendar, ele já gera o link automaticamente. Então, muito usuário de iOS e de macOS, estou imaginando, né, que a Apple não vai ser burra, já vai implementar isso direto no sistema. Quando criar um evento, já vai gerar o link para você fazer a call via FaceTime. E aí, fazendo a call via FaceTime, tem esses recursos que são... No mercado já tem vários aplicativos, né? Borrar fundo, essa otimização de som por IA eu achei legal também, pode ser útil. Então, eu estou imaginando que isso pode dar uma popularizada no uso do FaceTime, que até hoje era muito limitado dentro do ecossistema, mas agora mais gente vai ter oportunidade de usar pelo navegador, se a experiência for boa. E essa estratégia, ela é semelhante àquela que o Facebook usou com o Messenger, as salas do Messenger, que você também pega link e você compartilha, né? Então, você pode compartilhar do Messenger no WhatsApp facilmente, e aí as pessoas passam a usar, porque ninguém mais usava o Facebook Messenger, ninguém, entre aspas. Mas muita gente já tinha desistido disso, e aí ele lançou, né, nessa época de pandemia, lançou para tentar dar uma popularizada, apesar de também ter o WhatsApp. E aí, só para contrapor aí os meninos, eu não uso o FaceTime com ninguém. A minha bolha com quem eu converso, né, de chamadas de vídeo, ela não tem iPhone, é uma galera do Android. Então, assim, provavelmente agora eu vou poder usar. Inclusive, se vocês quiserem fazer chamada de vídeo, a gente conversa. Porque... Vamos fazer. A gente faz pelo FaceTime para testar, mas assim, provavelmente agora vai ficar uma coisa mais fácil de usar, principalmente no ambiente profissional, né? Ou então mesmo em chamadas de faculdade, curso, alguma coisa que exija isso. Então, tem tudo para popularizar entre as pessoas, até entre as pessoas que não tem iPhone, né? Já que dá pra usar no Android, pelo navegador também dá pra usar, então agora sim, agora vai. Pra mim é o famoso tanto faz, assim, né, o negócio de chamada de vídeo, porque hoje em dia você tem tudo. Todo aplicativo, daqui a pouco o iFood vai ter chamada de vídeo pra você falar com o vendedor também. Então, cara, tanto faz. Aposto, viu? Fala com o gerente, né? Então, assim, tanto faz, Pior que tem, agora que você falou, eu lembrei. Eu consigo falar com o meu gerente do Itaú com videochamada. Ai, achei pelo que era aplicativo. No Nossa.
Eu também levei assim, um susto, falei, meu Deus, mas como assim dá pra falar pelo iFood por videochamada? Não. Em breve você vai poder falar com o entregador e ele vai colocar o celular lá e vai te mostrar o trajeto em tempo real. estou a caminho. Mas onde você tá? Liga o vídeo aí. Isso do FaceTime na web foi bem interessante, né? Inesperado. Eu acho até que, em partes, foi motivado por toda essa discussão de antitrust da Apple, né? Que ela tá... Enfim, tá tendo toda essa discussão de que a Apple é monopólio, não é monopólio, ela restringe os serviços. Então, deu pra ver nesse evento que eles deram uma abertura maior para outras plataformas. A gente viu imagens, né? Screenshots do FaceTime rodando no Android, rodando no Windows, embora seja web, né? E é até curioso porque quando o FaceTime foi lançado em 2010... Steve Jobs, ele falou que seria um aplicativo open source, né, aberto para outras plataformas, e isso nunca aconteceu. E agora parece que finalmente, né, depois de alguns poucos anos, tá vindo aí o FaceTime aberto para novas plataformas e aspas faz a gente no pensar aberto, né? Aspas, né, mas é melhor do que só restrito para plataformas Apple e faz a gente pensar se um dia também eles vão... que a gente até teve essa discussão, né, sobre o iMessage, se um dia o iMessage também vai acabar chegando na web para outros dispositivos. Mas eu fico pensando se talvez pode ser um plano inicial da Apple de levar FaceTime e iMessage para o trabalho, né? A gente está vendo muito essa questão de trabalho remoto agora e tal. A Apple sempre foi uma empresa muito mais voltada para o consumidor final. Então, até durante um tempo eles venderam servidores e tal, mas hoje é uma empresa muito usuário final. E a iMessage basicamente é uma coisa pessoal, FaceTime também. Então a gente não tem muita concorrência para Google Meet, Microsoft Teams e Zoom. São 3 plataformas ali bastante focadas em trabalho, né? O Zoom é o único ali que é um serviço próprio, né? Um serviço que tem a videoconferência como um fim. Os outros colocam tudo no pacote, né? O Google Meet ali no Google Workspace ou o Microsoft Teams no Microsoft 365. Será que não seria legal, talvez, ter um iMessage e um FaceTime para trabalho e a Apple propagandear isso como tem privacidade e tem mais segurança, criptografia de ponta a ponta. E aí, obviamente, teriam que abrir para outras plataformas, né? Porque, obviamente, você não pode fazer com que todos os seus funcionários usem Mac, iPad e Apple Watch, porque senão não funciona. Então tem que ser uma coisa mais aberta. Então a profecia do Steve Jobs finalmente se realizaria, né? 10 anos depois. O iMessage como uma plataforma aberta. E isso acabaria integrando com as notificações novas, né? O recurso de foco e as notificações novas, porque o iMessage ali agora tem um recurso que quando você está no modo foco, por exemplo, e você desativa as notificações, o seu contato pode ver que você silenciou as notificações e aí ele pode não mandar uma mensagem, ele pode mandar uma mensagem e aí você vê depois, ou ele pode mandar uma mensagem, não, isso aqui é urgente, e aí mostra as notificações mesmo assim, que é uma coisa bem Slack, né? É uma coisa que tá pronto para trabalho o negócio. Mais Isso que o WhatsApp. me deu um pouco de medo isso no iMessage, porque no Slack você ainda, né, tem uma barreira ali que você fala, é de trabalho, não vou incomodar, a pessoa tá ocupada, né? Mas no iMessage, para comunicação pessoal, sabe lá se o pessoal vai respeitar esse botão aí. E eu tenho uma impressão de que, mas aí realmente é um puro achismo, né? De que nos Estados Unidos essa coisa de você ter um celular de trabalho e ter um celular pessoal é algo mais restrito, assim. Então todo mundo acaba que usa o mesmo número, principalmente porque lá os planos já são ilimitados desde muito tempo atrás. Então, o que antes fazia sentido para você manter custos separados, então o custo da empresa e o custo de pessoa física, você não pagar do seu próprio bolso, aí você usava um celular de trabalho, hoje em dia acredito que não seja algo tão necessário assim. E esse modo foco da Apple, pelo que eu entendi, você consegue colocar contatos também, associar contatos para trabalho e contatos pessoais, não é? Sim, dá pra você fazer isso. Eu tava até olhando aqui no beta já instalado no iPhone e você consegue, por exemplo, lá você tem vários modos, né? Tem modo trabalho, modo hora de dormir, aí você consegue criar modos personalizados também. E para cada modo você consegue definir quais contatos podem te mandar mensagem naqueles horários e quais apps podem te notificar naqueles horários. Então, no horário de trabalho, você pode selecionar, por exemplo, para ser notificado de mensagens apenas de tais contatos. E até configurei aqui no meu iPhone e ele automaticamente já pegou Slack, LinkedIn, alguns desses apps de produtividade para liberar as notificações no modo trabalho. Então ele mesmo já faz um agrupamento automático ali, mas você pode também
personalizar do jeito que você quiser. Ô Felipe, mas você consegue selecionar a pessoa independente do aplicativo? Porque o iOS já consegue identificar isso, né? Mas para esse recurso de foco, eu consigo falar assim, por exemplo, a Ana. Eu tenho a Ana no Discord, vamos supor, não tenho a Ana no WhatsApp. E aí eu quero liberar só o contato da Ana. Funciona também ou esse filtro por pessoa é só no iMessage? Por enquanto, parece ser algo restrito ao iMessage. Eu não lembro agora se eles abriram uma API disso, pode ser uma possibilidade, né, de abrir uma API para os desenvolvedores, daí claro, a gente teria que esperar todos os apps serem atualizados, mas nesse momento no beta só funciona com o iMessage. Daí nos outros apps você pode, né, filtrar, mas daí não é por pessoa, é só por aplicativo. Eu tava vendo aqui nas telas que a Apple divulgou e acontecia de mostrar, por exemplo, a foto maior no Slack. Então eu acredito que tenha suporte a aplicativos de terceiros, sim. Então no beta agora você obviamente não vai conseguir fazer, mas provavelmente é algum API, alguma coisa do tipo. Sim, até para receber ligação já faz algumas versões que tem a tela cheia. Ano passado implementaram o balãozinho, né? Foi retrasado. Você consegue interagir com a API de ligação, né, no iOS. O Felipe deve lembrar melhor aí. Isso. Né? Tem uma API que os apps, tipo o Telegram, o WhatsApp, podem usar a própria tela do aplicativo telefone do iOS para ligações. E até nos contatos, né, quando você vai lá no compartilhar uma foto, por exemplo, ele aparece a foto da pessoa no WhatsApp. Então eu acho que é uma API que vai estar aberta e a gente só vai ter que esperar agora os aplicativos serem atualizados para funcionar melhor. Porque, a gente falou já, né, como a Apple, ela fecha algumas coisas para prender você no ecossistema, mas esse é o tipo de recurso que não faria sentido fechar, porque perde o sentido de existir, né, o Focus Mode. Tipo, você tem que ter a opção de fazer filtros corretos para ser eficiente. Então, assim, eu acho que vai estar disponível day one, assim que os devs liberarem, né, o update dos aplicativos também. Lucas Braga citou as notificações, né, que no Slack agora tem as telas e a pessoa fica com um avatar maior. E as notificações estão melhorando no iOS. Há alguns anos a gente brincava que, um dia o iOS chega perto do Android, né? Porque as notificações no iOS durante muito tempo eram muito ruins, assim. Você não tinha controle nenhum, era uma coisa meio de qualquer jeito, assim. Parecia que, inventaram lá em 2010 e deixa assim, né? Porque ninguém tá reclamando. E o Android tava começando a colocar vários controles ali, etc. E agora tem um recurso legal que é o resumo de notificações. Uma coisa interessante é que ele junta todas as notificações ali num determinado horário, no horário que você escolher. E segundo a Apple, a gente sabe que nem sempre as coisas funcionam do jeito que a Apple apresenta. As notificações são ordenadas de maneira inteligente por prioridade. Então a notificação mais relevante aparece em cima e o resto ali, o que talvez não seja tão importante, aparece lá embaixo. Então não fica aquele monte de notificações ali quando você acorda e tem 50 mil mensagens não lidas do grupo da família, aqueles bom dia, enfim, a gente reclamou muito disso no Tecnocast passado, mas tem muitas notificações que você não precisa receber ali na hora. E aí, uma coisa que a Apple diz também é que o sistema é inteligente o suficiente para que, provavelmente deve ter um dedo do desenvolvedor nesse caso, né? Para que notificações, por exemplo, de, sei lá, fraude no cartão de crédito ou alguma compra no cartão de crédito, as notificações mais urgentes, elas aparecem na hora, então não vão para o resumo de notificações. Então, finalmente, as notificações do iOS estão interessantes. Pena que agora eu já desativei a notificação de um monte de gente aqui, um monte de aplicativo, então eu não preciso mais muito disso. Mas que bom que finalmente chegou. Achei legal que dá pra você agendar um horário pra receber o resumo de notificações, né? Então pode ser a hora que você acorda ou no final do expediente, aí você recebe uma telinha diferente lá pra ver tudo o que aconteceu. E aí durante o expediente você criaria o perfil trabalho, eu acho que já deve vir do trabalho pré-configurado, né? Ali você coloca o que você acha que é importante ser notificado durante o dia. Eu ultimamente venho fazendo bastante, né, esse filtro de desativar aplicativo que fica te enchendo o saco. Aliás, ironicamente, na última semana, um aplicativo que me encheu muito o saco foi o Apple TV Plus, que ficou mandando notificação todos os dias, não sei se vocês receberam também, de, sabemos que você gosta dessa série, assista essa aqui também, umas coisas assim, e é uma coisa que Netflix faz bastante também. Mas, enfim, eu com certeza vou explorar bastante esse recurso aí. Aproveitando que a gente tá falando de notificações, o iOS 15 tem um recurso bem interessante pra gente aqui no Brasil, e a Apple citou o Brasil nas notas lá de lançamento do iOS, que é um filtro daqueles SMS classe 0 que enche a tela do celular e você para tudo que você tá fazendo.
Eu até cheguei a testar já, com a ajuda do Everton do Tecnoblog. No iOS 15 essas mensagens não ocupam mais a tela toda, elas vão para uma caixinha de spam dentro do app Mensagens e ficam lá ignoradas. Então tá aí uma ótima novidade pra gente, vamos parar de receber spam de operadora com o iOS 15. Nossa, graças a Deus, porque acontecia de você receber um SMS classe 0 e a tela do telefone fica ligada o tempo inteiro. Então, se você recebia uma mensagem dessas e só visse seu telefone 4 horas depois, você tinha gastado uma bateria gigantesca, sem fazer nada, né? Simplesmente por ter recebido uma mensagem. E esse era um recurso que foi criado para você mandar mensagens de emergência, mas obviamente caiu nas mãos erradas aí e as pessoas fazem spam com isso, né? Mas mesmo também, um outro recurso que eu gostei é que vai ter um filtro mais aprimorado sobre mensagens. Então, aquelas mensagens que você recebe por SMS, sei lá, de notificação de compra do banco ou de uma loja que você comprou, elas vão ocupar uma tela diferente da tela de mensagens. Para mim, não vai fazer a menor diferença, porque eu não uso o iMessage e todas as minhas mensagens são mensagens de propaganda. Acho que muita gente se identifica com isso, cara. Aqui também, ou é propaganda ou é código de autenticação de 2 etapas que algum aplicativo manda. Eu acho curioso que esse ano a Apple lançou esse filtro de spam aprimorado de SMS aqui no Brasil. E tá lá na lista de recursos, é filtro de spam de SMS no Brasil. Então é específico pra gente. Até dei um Command F ali pra procurar, tá? Brasil. Ano passado, no iOS 14, a Apple lançou pra Índia. E eu não lembro de ela ter anunciado isso pra outros países, tipo Estados Unidos. Não lembro disso ter nativo. Então é muito claro que, assim, o aplicativo de mensagens, tanto no Brasil quanto na Índia, o WhatsApp é muito forte, né? Não se criou a cultura do SMS, porque durante muito tempo o SMS era extremamente caro, era 30 centavos por mensagem. A gente foi para os aplicativos. Então a gente não usa, basicamente, o iMessage ou mensagens para nada. Então fica aquele monte de spam. Virou um aplicativo do spam. Então é curioso que lançaram agora no Brasil, né? Não é uma coisa global. Só fico curioso para entender como é que isso funciona, né? Porque a Apple tem todo esse foco com privacidade, ela diz que o processamento é todo feito no dispositivo, então é uma abordagem diferente de aplicativos que mandam os remetentes para a nuvem e daí processa, e daí com feedback dos outros usuários, cria-se um banco de dados de números indesejados e tal. Parece ser algo diferente, vamos ver se vai funcionar mesmo, né? Talvez até por ser mais limitado o uso, né, no Brasil, o jeito que chegam as mensagens aqui, elas devem ser muito mais padronizadas e mais fáceis de filtrar por um software do que em países onde o SMS é bastante usado e as pessoas têm várias formas de receber mensagem. Então, como a gente aqui já sabe, a gente olha de cara, a gente já identifica, né? É mais fácil treinar o software para reconhecer ali o que é spam, o que geralmente é spam. E as operadoras e empresas também não estão muito afim de, sei lá, chegar e trocar aquele modelinho padrão. Então a gente já sabe como é que é. Provavelmente por isso é mais fácil e implementaram logo aqui primeiro, né? Esses aplicativos de comida aí ficam mandando promoção inútil toda hora, de R$10 para compras acima de 200, aí vai tudo pro spam. Maravilha. E golpe, né? E golpe também deve ir pro spam. Então, ótimo. Menos golpe chegando pra gente, menos golpe com link pra gente clicar, de banco que não é banco. Excelente. Tem alguns últimos detalhes que a Apple não deu tanto destaque, ou às vezes nem falou no evento, né? E mesmo com quase 2 horas de evento, tem coisa de fora. E eu tava dando uma olhada ali, tem um aplicativo de previsão do tempo novo, então a Apple comprou aquele Dark Sky, que era um aplicativo muito bom de previsão do tempo. Esse aplicativo tem vários recursos bacanas, um deles é o que prevê se na próxima hora vai chover, por exemplo. Eu achava isso muito mágico, mas na época do Dark Sky não funcionava no Brasil e infelizmente ainda não vai funcionar no Brasil. Então, basicamente, a Apple fez uma mesclagem ali do aplicativo de tempo com o Dark Sky, mas não teve muita melhora, pra gente continuar mais ou menos a mesma coisa. Para acessibilidade, algo que a Apple até comentou por cima ali no evento dos iMacs novos, lá no mês passado, é que o VoiceOver tá mais inteligente, né? Quem tem deficiência visual, baixa visão ou cego e usa o VoiceOver para
agora ele lê textos dentro de imagens na ordem lógica. Então, acontece muitas vezes de ter uma tabela em formato de imagem em algum site, ou às vezes, sei lá, você recebe uma tabela no WhatsApp. Agora o VoiceOver lê na ordem lógica, na hora certa, então facilita, porque o mundo não é acessível, né? Então existem essas ferramentas para tornar um pouco mais acessível. Tem muita coisa ali que não faz muita diferença pra gente aqui que tá no terceiro mundo, então a Apple gastou um tempão ali para falar de novidades no Mapas, olha como tá bonito aqui em São Francisco e tal, e aqui vai ficar a mesma coisa, eu até uso sim, mas em São Paulo tem algumas coisas que funcionam decentemente, mas não é um Google Maps ainda. Você não dirige, né, Riga? É por isso. Se eu dirigisse, provavelmente não daria nem pra usar aqui, né? Então, e teve novidades no Wallet, então você pode colocar mais chaves. Então, a chave do quarto de hotel fica no Wallet, mas também em uma rede específica ali. Você pode botar seu ID ali no Wallet, mas só nos Estados Unidos. Então, é uma coisa meio que... É um iOS muito feito pros Estados Unidos e pro primeiro mundo, né? Pra gente não tem tanta coisa assim. Eu acho que o evento inteiro, pra mim, ficou com essa pegada, sabe? Tinha muita coisa ali que, legal, mas pra chegar no Brasil isso vai demorar muito tempo, né? Até, não quero nem atropelar a pauta aqui, mas a parte do Watch também me deu muito essa sensação. Recursos de saúde, coisa pra idoso. Tava falando aqui no aquecimento que a minha avó tá nessa situação, né? Ela caiu faz alguns meses, ficou bem debilitada, fazendo tratamento, e hoje ela não está conseguindo mais andar sozinha, ela precisa de alguém que levante e acompanhe ela. Então fica o tempo todo a família apreensiva, né? Um dos recursos que foram apresentados para o WatchOS era um recurso de software que identifica se a pessoa está com dificuldade para ficar em pé, né? Então isso seria útil, talvez, para minha avó, por exemplo. E aí ele sugere até exercícios, né, que você pode fazer para fortalecer a perna, a panturrilha e tal. Mas, enfim, não tenho como pagar, sei lá, R$4.000 para dar um Apple Watch SE para minha avó idosa, sabe, de 80 e tantos anos, que só para isso, sabe? Não tem como. Mais um iPhone, né? Porque ele combina os dados dos dois sensores ali para ver a estabilidade da passada. Então, tem essa, então... É um pouco mais caro, ainda mais caro. Acho que para os Estados Unidos já é uma coisa, né, um pouco cara e tal, mas para o Brasil, pior ainda. Basta lembrar que o Watch SE, aquele Apple Watch para crianças ali, que é super baratinho e tal, é R$4.000 no Brasil. Então... realmente é uma coisa muito fora da nossa realidade. Mas tem uma coisa, pelo menos, só para terminar as novidades pequenas, as novidades menores do iOS, mas que podem fazer diferença, é que o gerenciador de senhas nativo, sabe quando você cria ali o código de autenticação de 2 etapas e tal? Geralmente as pessoas usam o Google Authenticator, o Microsoft Authenticator ou o Aut. Aqui na equipe todo mundo, felizmente, usa o OnePassword, que é melhor ainda. Mas é pago e tal, etc. Nem todo mundo vai querer pagar pelo OnePassword. Agora o gerenciador de senhas nativo do iOS, que também funciona no Mac e tudo mais, guarda esses códigos de verificação de 2 etapas. Então você não precisa mais baixar nada, e eu espero que isso sincronize na nuvem também, né? Porque as grandes decepções ali é quando a pessoa configura tudo ali bonitinho no Google Authenticator, ela vai trocar de dispositivo e tcharam, cadê? Sumiu. E a pessoa não consegue mais logar. A gente tava falando essa semana também, né, sobre segurança do OnePassword, que seria legal ter, quem tem a conta, ative a autenticação de 2 etapas também no gerenciador de senha. E a maioria não faz isso. Então não adianta nada, porque um cofre ali com uma senha que você pode descobrir tem acesso a tudo, a todas as contas, né? Então continua fraco. E aí o Riga ia ativar com uma YubiKey, né, Riga? Que é uma chave via hardware. E quem falou, acho que o Lucas Lima falou, né? Que ele colocou a autenticação de 2 etapas do OnePassword dentro do OnePassword. Então, tipo, você trancou a chave dentro do cofre, né? Tipo, você trancou o carro com a chave dentro. Então, se você perder o acesso, ferrou. E aí ele trabalha com a hipótese de que ele vai sempre ter um dispositivo autorizado no iOS, no Mac, né? Mas ainda assim é um risco. E uma das coisas que a Apple apresentou nesse evento também de novidade para o iCloud é uma facilidade para você recuperar a sua conta do iCloud. Então, aqueles tópicos que surgem na comunidade do TB Vira e Mexe, né? Esqueci a senha do meu iOS, como é que eu faço para desbloquear ele, né? Que geralmente é pessoal que pega celular roubado, né? Então, teoricamente, isso vai ser um recurso que pode ajudar bastante os esquecidos aí.
Eu acho isso muito útil pro meu pai, que não recorda senha nenhuma. Ele, apesar de usar sempre a mesma, ele sempre esquece a senha dele. E aí eu que tenho que lembrar para ele. Então aí você consegue adicionar contatos de recuperação de senha. Se você esqueceu a senha, você faz uma ligação e pela ligação esse contato te passa o código para você liberar a sua conta. Se você está guardando as suas chaves de autenticação de 2 etapas no iCloud, a partir de agora você tem um modo fácil de recuperar a sua conta caso dê algum problema. E falando de senha, a Apple falou brevemente ali que o gerenciador de chaves do iCloud, né, o gerenciador de senha deles, estará disponível para Windows futuramente. Eles não deram muitos detalhes, eu acredito que isso vai ser através de uma extensão para navegador, mas é aquela coisa, né, já melhora um pouco para quem talvez ele tenha iPhone, mas usa o Windows, e agora vai poder acessar as senhas armazenadas no iCloud também, provavelmente no Google Chrome e no Edge, por outro sistema operacional. Então tá aí outro recurso bacana que, né, eles estão expandindo um pouquinho mais para outras plataformas. Gente, a Apple tá estranha, né? Esse negócio de gerenciador de senhas da Apple no Windows e a FaceTime no Android. Mas que cacete esse negócio? O que o processo não faz, né? O que tá acontecendo, né? Parece até que tá sendo processada por antitrust. Não, nem parece que é a mesma Apple de, sei lá, 5 anos atrás, né? Mas eu queria só comentar também uma última coisa que eu achei muito interessante, é que aquele aplicativo Buscar Meu iPhone, que você vê a localização dos seus dispositivos no mapa, agora também vai conseguir encontrar iPhones desligados ou sem bateria. A bateria acabou, ele ainda continua emitindo ali um sinal e funciona como se fosse um AirTag, não vai ser aquela mesma localização precisa de GPS, que é quando o iPhone está ligado, mas se você for roubado e desligarem o seu telefone, você ainda tem uma chance maior de conseguir recuperá-lo. Bom, e como era esperado, a Apple sempre reforça muito a questão da privacidade nos eventos. Esse não foi diferente. A maioria dos recursos que a gente está citando aqui sempre tinha um puxadinho para falar que esse recurso é superior por conta da privacidade. Eles até usaram uma frase que, resumidamente, dizia que eles acreditam que não tem que ser uma escolha do tipo recursos ou privacidade. Eles acham que as pessoas têm direito aos dois. Marketing ou não, né? Ela reforça isso com os produtos que ela apresenta e tivemos novidades no iCloud, né? O chamado iCloud Plus veio com algumas novidades aí, né, Riga? Isso, acho que a Apple tá conseguindo, seja marketing ou não, conseguindo destacar muito bem o único diferencial ali que os outros não vão poder destacar, né? Então, o Google não tem o que fazer, Facebook também não, porque eles ganham dinheiro com os dados dos usuários. Então, né, a Apple não. A Apple ganha dinheiro com o iPhone, agora tá indo para essa vibe de ganhar mais dinheiro com serviços. E aí o iCloud Plus entra nessa estratégia toda, né? Tem 2 recursos legais do iCloud Plus, não tem custo adicional, então os preços continuam os mesmos. Então se você tiver um plano de armazenamento no iCloud, mesmo aquele de 50 GB, você já tem acesso a esses recursos. E provavelmente você tem, porque se não tiver o plano mais básico ali, não dá nem pra fazer backup direito do iPhone. Então é ser praticamente forçado, coagido a assinar esse negócio. Você colocou o WhatsApp no iCloud, se tem um grupo de família, esquece, já não cabe mais os GIFs de bom dia. Já era. Um recurso legal, mas não muito impressionante, é o esconder meu e-mail, né? Então, quando você faz um cadastro ali num site qualquer, às vezes você não quer divulgar o seu e-mail principal, porque vai chegar um monte de spam, você não confia muito bem e tal. Eu tenho um macete aqui que eu uso domínio próprio, então eu tenho um catch-all aqui, e aí eu consigo identificar se alguém vazou meu e-mail, se algum serviço vazou meu e-mail para outras coisas, eu consigo desativar alguns alias ali. Mas agora você tem isso com o iCloud. Então, se você estiver usando o Safari ou se você estiver usando o Mail, não é muito comum fazer isso, né? Mesmo para quem usa o ecossistema Apple. Mas se você usar esses 2 aplicativos, no cadastro ali você consegue criar na hora um endereço aleatório e você consegue desativar ele depois, se começar a receber spam e tal. Esse e-mail aleatório novo vai direto para o seu e-mail pessoal. Então você não divulga o seu e-mail pessoal
e tem uma Apple ali no meio do caminho para proteger a privacidade. E já tinha algo parecido naquele botão ali de fazer login ou fazer um cadastro com Apple, né? O Sign in with Apple, mas era um endereço com caracteres aleatórios, não sei exatamente como vai funcionar esse novo serviço, se você vai poder talvez personalizar, se vai ter alguma opção assim, mas eu até tinha alguns cadastros que eu tinha feito há muito tempo. Eu preferi nem voltar a usar aqueles cadastros anteriores, resolvi criar uma nova conta com a Apple, porque daí eu tenho um e-mail novo ali que eu posso desativar a qualquer momento, e se eu até mais fácil gerenciar ali, tem todas as contas que eu cadastrei, quando eu apago ali a conta, já tem a comunicação ali com o serviço, né, para apagar os seus dados, e já paga esse e-mail. Então, diminui o spam, que tá difícil ultimamente, né? Eu entendi o esconder meu e-mail como uma extensão mesmo do fazer login com a Apple, porque aí você não depende de uma implementação do desenvolvedor, né? Ele realmente é uma coisa universal. Para mim, é basicamente a mesma coisa. Então você cria lá um endereço aleatório e coloca ele na newsletter, coloca lá na loja online duvidosa, e se você começar a receber spam, você vai lá e cancela o e-mail. E o Sign in with Apple, ele tem uma preocupação tão grande com privacidade que ele é até ruim para quem está implementando. Eu tentei implementar ele na comunidade do Tecnoblog e o pessoal não recomenda implementar ainda porque é um esquema, tipo assim, a pessoa clicou para fazer o login, você faz uma comunicação com o servidor da Apple e depois essa comunicação volta para o nosso servidor já com os dados, né, o e-mail e tal. E aí o que acontece? Se essa comunicação foi para o servidor da Apple e deu algum problema na hora de voltar para o servidor do Tecnoblog, sei lá, engasgou o servidor do Tecnoblog nesse momento por um segundo e não conseguiu completar a comunicação, você perde aquele usuário. Ele nunca mais consegue se cadastrar no Tecnoblog usando o Sign in with Apple. A Apple entende que já te mandou os dados e, enfim, eu não lembro a explicação técnica completa, mas todo mundo fala, não implemente, porque vocês vão perder o usuário, porque o usuário vai se frustrar com vocês, e aí não tem um jeito fácil de você ir lá e conseguir recuperar a conta desse usuário. Então, acho que esse recurso aí vem também, sei lá, o mercado pode ter apresentado alguma resistência, talvez, com o sistema próprio de login da Apple, e agora não tem problema, o controle está na mão do usuário, né? Aproveitando que a gente está falando de privacidade, né, outra novidade é que eles estão dando ainda mais destaque para quais dados os aplicativos estão acessando com o iOS 15. O iOS 14 no ano passado já trouxe um foco enorme em cima disso, né? Veio com aqueles controles de privacidade que o Facebook não gostou, outros aplicativos também não gostaram. E agora no iOS 15 você tem um relatório para você acompanhar ali de forma mais clara, por exemplo, o horário e a data em que cada aplicativo acessou tal dado. Então você vai ver lá, por exemplo, o Facebook consultou suas fotos, acessou sua câmera no dia 5 de junho às 14 horas. Então agora eles estão dando ainda mais enfoque em cima disso, né? E claro, a gente deve ver ainda mais retaliações aí, principalmente do Facebook, para cima desses recursos de privacidade do iOS. E isso é um recurso muito bem-vindo, espero que o Google adote também, ainda mais depois dos recentes documentários, né, sobre privacidade. O pessoal está muito paranoico com, meu smartphone está ouvindo o que eu estou falando para me apresentar X ou Y. Então agora tem um local que você consegue entrar e o sistema te mostra se tem alguém de fato ouvindo você. E tá mais difícil rastrear o usuário, porque se você tiver o iCloud Plus, né, agora você tem acesso ao Private Relay. Então, a Apple é meio... ela não costuma usar nomes tradicionais para explicar as coisas, ela é meio misteriosa sobre como funcionam as coisas. Mas basicamente, quem tiver um iCloud Plus pode usar uma VPN focada em privacidade, desde que use o Safari. Então, isso está integrado ali com o Safari. E é uma coisa meio diferente de uma VPN tradicional, né? Que muitas vezes é usada para, por exemplo, contornar bloqueio geográfico. Então, você ativa, finge que está em outro país, e daí você acessa o catálogo da Netflix nos Estados Unidos, por exemplo, para ver algo que não tem no Brasil. Esse iCloud Private Relay é justamente para proteger a sua privacidade. Então, ele te dá um IP que é da sua região, então provavelmente vai te dar um IP do Brasil, só que não o seu, para mostrar para os sites. Então, isso dificulta o monitoramento de dados por meio de rastreadores de sites ou anúncios, etc. Então, ficou mais difícil. E tem um segundo relay ali que vai criptografar todos os seus dados. Então, ele vai garantir que todos os dados trafegados entre você e o site sejam criptografados. E a Apple diz que essa separação entre o IP
da sua região e o outro relay que é para criptografar os dados, é importante porque protege ali a privacidade do usuário. Então, ninguém, nem a Apple, né, porque são dois relays separados, nem a Apple consegue saber o que você está fazendo, quais sites você está visitando. Então, ficou uma coisa bem foco em privacidade, vender privacidade, né? A Apple estava colocando privacidade num recurso aqui, e tal. A gente apresentou um novo mapas e a gente não vende seus dados, né? E tal. Google, olha aí o que a gente fez. E agora eles estão vendendo privacidade. Então é uma coisa, é um posicionamento bem mais agressivo por parte da Apple de realmente destacar isso e mostrar que eles se preocupam com isso e você também deveria se preocupar, por isso compre os nossos produtos, né? No Tecnocast 191, a gente falou sobre o FLoC, que é a proposta que o Google está implementando aí, né? A tecnologia que o Google está implementando no Chrome. Já está em teste numa percentual muito baixa ali de instalações, mas, entre outras coisas, ele também faz isso de evitar o fingerprinting, né? Ele oculta algumas coisas ali para que os anunciantes e os sites não consigam te rastrear de nenhum jeito, né? Não só pelo cookie, mas também combinando informações sobre o seu device. Essa iniciativa da Apple parece ser outra implementação, né? Um outro caminho para tentar fazer a mesma coisa, né? De bloquear rastreamento, fingerprinting, e a Apple já fazia boa parte de bloqueio de cookie também direto no Safari. Então eu tô curioso para ver também como é que vai ser isso ano que vem, assim, porque no momento temos Google indo pelo caminho do FLoC, a Apple ainda não subiu nesse barco, falou que vai acompanhar o mercado, mas agora está apresentando mais novidades para bloquear mais coisas no Safari, e os outros navegadores também ainda estão em cima do muro, alguns falando do Swan, que é um outro método também, né? Que aí o usuário deveria controlar o que ele permite ou não. Enfim, vamos aguardar aí os próximos capítulos. E uma coisa que eu queria só destacar aqui é que o iCloud Private Relay promete é proteger a privacidade e não a segurança, que aqui no caso são coisas bem diferentes. Quando ela falou lá no evento que ela exemplificou, quando você utiliza uma rede Wi-Fi pública de uma cafeteria, eles podem saber os seus dados e tudo mais, e é exatamente nesse sentido que o Private Relay protege, né, de você preservar a sua identidade. Porém, você ainda assim ficaria suscetível a problemas de segurança quando você usa um outro aplicativo que não seja o Safari, por exemplo. Então aqui o mote não é proteger a segurança. Se essa é a sua intenção de utilizar um aplicativo de banco numa rede Wi-Fi pública, de um hotel, de uma cafeteria, de um restaurante, aí vale mais a pena você continuar com uma VPN tradicional mesmo. Que você confie, por sinal, porque VPN, gente, é apenas a internet de outra pessoa. Não adianta usar qualquer VPN achando que você está protegido, que não é isso. Você está redirecionando, você está pagando para ter um tráfego direcionado para um servidor que vai fazer sei lá o que com ele. Então é uma coisa muito séria também de saber qual fornecedor que deve ser escolhido. Ah não, Lucas, é só usar uma VPN gratuita aí que já resolve tudo. Você tá paranoico. Pelo amor de Deus, não façam isso, por favor. Mas a Apple, inclusive, uma das pequenas novidades que ela não mencionou ali é que justamente por causa dessa questão de Wi-Fi público, né? Que é aquele Wi-Fi sem criptografia, que seus dados trafegam e qualquer um pode ir lá xeretar. No iOS 15, o comportamento padrão vai ser, se você estiver no 5G e você estiver num Wi-Fi inseguro ou num Wi-Fi lento, ele prioriza o 5G. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente está num negócio bem inicial, a gente tem um monte de franquia limitada de dados, então talvez não funcione muito bem. Mas a Apple, obviamente, tem essa preocupação ali com Wi-Fi sem criptografia. A gente falou bastante de iOS 15 e privacidade porque eles foram as estrelas do evento, né? E se a gente pegar WatchOS e até macOS 12, que agora mudou o número, finalmente, tá uma época estranha aqui, porque a gente ficou 20 anos no macOS 10, aí ano passado teve 11, já estamos no 12. Esses sistemas tiveram novidades bem menores. Acho que o WatchOS, o Mobilon já comentou, de você poder compartilhar dados com o médico, e aí ele usa sensores para ver a estabilidade da passada, para ver se você tem tendência a cair. Mas uma novidade pequena ali é o foco em bem-estar. A Apple tá investindo bastante nisso, saúde e bem-estar, e no caso de bem-estar, o aplicativo de respirar, que eu descobri que muita gente desativa porque acha ruim, ele agora virou...
No primeiro dia? Muito ruim, No cara. primeiro dia, nas primeiras horas. Ele agora virou Mindfulness, então virou um mini aplicativo de meditação dentro do Apple Watch. Ele mostra uma frase ali meio inspiracional e mostra uma animação ali para tentar incentivar você a meditar. Eu assinei recentemente 1 ano de Headspace, né? Então eu tava pensando que, será que a Apple podia lançar um aplicativo de meditação guiada dentro do Apple One e eu não preciso pagar nada a mais? E aí eu assinei o Headspace, desperdicei dinheiro? Não tem. Ainda é uma coisa super básica, então não vai ter ninguém, não é uma meditação guiada, é super simples. E tem umas coisas menores ali, por exemplo, o monitoramento de sono agora registra a taxa de respiração, que é uma coisa meio blé, né? Pra mim, eu uso Garmin, né? Eu não uso Apple Watch. E aí, quando eu vejo o histórico de monitoramento de sono, ele mostra, nesse horário aqui você ficou com 5 respirações por minuto. Nesse aqui você ficou com 11. Tipo, tá. E daí? O que você faz com isso? Eu nunca descobri, não tem nem na Garmin, não tem nenhuma explicação de pra que isso serve. E eu acho que na Apple também não tem. Então é uma coisa, é um dado a mais, assim, porque, sei lá, você não sabe o que fazer com aquilo. Eu ficaria muito mais feliz se o Apple Watch tivesse bateria para monitorar o sono direito e se mostrasse um dado mais preciso ali do sono. Talvez se mostrasse sono REM, que é uma coisa que, sei lá, todo aplicativo, todo wearable que monitora sono mostra. Mas enfim, a Apple com esse negócio de simplicidade, o Apple Watch OS 8 é uma coisa meio que, é um 7.1. Se é que dá pra falar que o 7 foi uma grande novidade, né? Pensando pelo lado da saúde, de você ter um acesso fácil de ficha técnica pro seu médico, eu acho que esse tipo de dado pode ser interessante. Sei lá, se você tem algum problema, uma apneia, né, algum problema respiratório enquanto dorme, eu acho que esse tipo de informação pode ser útil. Você vai no médico e muitas vezes você não sabe que tem isso, né? Ou você dorme sozinho, não tem alguém do seu lado para falar, de noite você range os dentes e não respira direito. Isso acontece bastante. Então, se tivesse, aqui no Brasil pelo menos seria legal, né? Mas lá nos Estados Unidos tem essa API e aí as desenvolvedoras de software para médico, para plano de saúde, hospital, podem integrar com essa API e você, com toda aquela preocupação de privacidade da Apple, escolhe o que você quer compartilhar, com quem, por quanto tempo, né? E eu acho isso sensacional, mas, de novo, volta naquilo que falamos na abertura. Foi um evento muito para americano, né? Eu nem imagino quando que eu vou chegar no meu médico, ele vai falar assim, compartilha aí seus dados do Apple Watch comigo. Aqui no Brasil, acho que vai demorar bastante ainda. E sobre o app Mindfulness, eu só queria registrar que isso me irrita demais, ficar apitando no meu pulso, vibrando para falar, oi, pare para respirar. E aí fiquei com a impressão que a Apple reinventou o coach de Instagram, basicamente. Porque, além disso, agora o app te dá frasezinhas inspiracionais e te mostra uma telinha colorida para te ajudar a focar. Comigo o efeito é dar vontade de jogar o relógio na parede, mas enfim, pra quem... Talvez esse seja o jeito de aliviar, né, o estresse. Você joga o relógio na parede, mas só funciona uma vez. Você precisa meditar. Imagina a Vivi usando isso, olha, eu tô suave ainda. Pratique a meditação. Descobri a meditação, eu tô gostando muito, recomendo. E Headspace é um bom aplicativo. Testem o trial de 14 dias, provavelmente vocês vão assinar. Vocês não usam podcast para meditação guiada? Porque é uma coisa tão prática e grátis e funciona. É porque quando eu instalei o Headspace, quando eu voltei super zen das minhas férias, né, eu tinha assistido a série do Headspace na Netflix e tal, e daí eu, vou instalar aqui pra ver como é que é e tal. Eu achei tão legal que eu fiz questão de pagar pra ajudar os caras a bancarem o serviço. É super personalizável. Se você já usa o Headspace em português, troque para inglês, porque tem absurdamente mais conteúdo, parece até outro aplicativo. Você pode personalizar a duração da sessão, a voz do Andy Puddicombe é super, super soft, bem legal para tranquilizar. Tem várias coisas ali, então você pode... Tem um Sleepcast pra dormir, tem vários recursos. Eu me encantei por esse aplicativo. Nossa. Tá na minha tela inicial. Não, mas assim, quando eu falei do Mindfulness, é porque ele não é isso, né? Ele não é um aplicativo pra você parar e falar assim, agora vou meditar. Tipo um esporte, você fala assim, agora vou jogar bola, sei lá, futebol. Agora o que me irrita é eu tô trabalhando e o troço ficar vibrando no seu pulso e falar assim, oi, respire um pouquinho.
Meu Deus, me deixa, já tô respirando. Porque você tá estressado. Não, a Você vibração, precisa- a interrupção me estressa, esse é o problema. Não, você já tava estressado. Ele tentou antes, só que você não percebeu. A Siri é tão inteligente que detecta seu estresse, olha só. Entendi. Bom, pra gente matar aqui tem o macOS 12 também, nome Monterey, né? Monterrey em português aqui. E não mudou muita coisa, além desse pulo no número que o Riga já citou, né? Que por muitos anos foi macOS 10, macOS X. Mas, além do controle universal que a gente já falou, de passar o mouse pra lá e pra cá, né? Teve também o Safari novo, que reinventaram a interface toda. As abas agora não ficam mais na parte de cima da onde você entra com o endereço da página. Elas ficam do lado, né, da barra de endereço. E aí, quando você clica na aba, ele expande a barra de endereços daquela aba e também tem aquele recurso de adaptar a cor do navegador à cor do site, que é algo que já tem no Chrome para Android há séculos, né? Acho que foi unanimidade, todo mundo odiou, pelo menos na apresentação, o Safari. Olha, eu fiquei muito aflito porque, ao contrário da maioria de vocês, provavelmente, eu sou usuário de Safari. Eu uso o Safari no meu dia a dia, meu navegador principal. E enquanto a Apple estava apresentando, eu não entendi como o recurso funcionava. Então, eu não entendi com eles apresentando. Para mim, ficou um negócio super confuso ali. Quiseram reinventar a interface do navegador. Igual, a última vez que a gente teve isso foi, sei lá, com o Chrome em 2007. Sei lá, não entendi como isso funciona. E tô até instalando o iOS Beta para ver como vai ficar no iOS. Mas eu acho que eu não vou gostar, não. A minha impressão é que a Apple fez essa atualização do Safari para quem é zen, para quem faz a meditação e só usa 3 abas no máximo. Porque aqui eu devo ter pelo menos umas 20 e não vai funcionar, entendeu? E se não tiver jeito de voltar para o modo antigo, eu já tô pronto para mudar de browser, porque eu também uso o Safari como navegador padrão, e eu vi isso e eu só fiquei com a mão na cabeça. Não faz isso. Pelo amor de Deus, volta, do outro jeito funciona, entendeu? Não precisa economizar espaço vertical, que foi esse o mote, né? Mas aí você tem lá toda uma aba lateral gigantesca que consome um espaço enorme da tela para você organizar suas abas, que não faz sentido. Eu tô muito puto com isso. Lucas, você tem que conhecer eu o tô método com- GTD. E eu tenho só uma aba aberta no meu Chrome, sempre, assim, no máximo 2. E o que é importante que eu preciso lembrar, entra no fluxo do GTD, então eu nunca mais tive bagunça no Chrome e nem no meu e-mail, também tá sempre zerado. Tá vendo, Lucas? Você tá usando errado. E você reclama do aplicativo de respirar. Mas é mais fácil eu não me estressar desse jeito do que com um bicho apitando no meu pulso e falar, respira, caramba, eu sei respirar, me ajuda a organizar a tarefa, então, né? Não, achei muito hipócrita isso. Se você não gosta do aplicativo de respiração, você também tem que ter o caos no navegador. Ok, mas eu não uso Safari, então eu vou deixar pra vocês aí a reclamação. Olha, eu achei esquisita essa atualização. Quando eu vi na Keynote, já me bateu uma estranheza. E agora usando só no iPhone, ainda não testei outros devices, realmente tá bem esquisito. Aquela barra superior onde a gente faz as buscas, digita endereço, ela foi para baixo da tela, então ela fica flutuando ali embaixo. Por um lado, parece legal porque tá mais fácil de alcançar, então nos iPhones grandões, você toca ali embaixo e já abre o teclado para você digitar o endereço. Mas o estilo, ela flutuando ali, e quando você rola a página, ela não desaparece por completo, tipo, fica uma barra, um negócio estranho ali embaixo, atrapalhando a navegação, tá estranho. Gente, E era só inverter o lado da barra. Pois Aquela é, barra né? tá em cima, coloca embaixo. O Windows Phone fazia isso em 2010, qual é a dificuldade? Pois é, eles resolveram fazer enfim, não... Deixa pra lá, porque Ô, tá Felipe. feio, tá esquisito. E, assim, tem uma tela também pra você pré-visualizar, né, as abas abertas, que ficou agora tudo grande. Antes você tinha... aparecia aquela janela que você rolava, né, e aparecia uma aba atrás da outra. Agora aparecem mini janelinhas. Enfim, não tá legal. O design do Safari ficou bem confuso. Talvez a gente vai acabar se acostumando com o tempo, né? Mas a uma primeira olhada, assim, tá estranho. E outro detalhe é que se você arrasta pro lado, você consegue trocar de uma aba para outra.
Só que várias vezes usando o iPhone aqui, eu já acabei arrastando sem querer e parei o que eu tava fazendo, fui pra outra aba do nada, então não tá legal. Sobre essa barra, Felipe, eu tenho uma dúvida, porque hoje em dia todo site que você acessa, a primeira coisa que aparece é a notificação de cookie, né? E como que interage isso? A aba fica na frente, essa barrinha inferior? Pois é, então, dependendo... É que assim, ela funciona de dois jeitos. Quando você abre o site, ela fica flutuando por cima do conteúdo mesmo. E aí, quando você rola, ela diminui e fica uma faixa pequenininha embaixo. Aquela faixa que ficava em cima, lembra? Ela agora fica pro lado de baixo. Então, ela tá sempre ali. Eu não sei como é que vai ficar com esses pop-ups de cookies, né? Eu acho que não vai interferir, porque quando ela fica nessa faixinha, ela pega toda a parte de baixo. Então, acho que ela joga o conteúdo pra cima automaticamente. Tá. Mas, um detalhe curioso aqui que eu notei agora, eu abri o Tecnoblog, a parte de cima do navegador pega a mesma cor do site. Então, por exemplo, o Tecnoblog tem o azul lá em cima no título, com o logo, a barra de status fica da mesma cor, como em aplicativos nativos. Isso, pelo menos, parecia que ficou mais legalzinho. Mas, no geral, o Safari tá bem estranho, vai causar estranheza nos novos usuários aí, quando eles atualizarem para o iOS 15. A questão da usabilidade, eu só queria comentar também, não falamos do iPadOS, mas ele vem com várias novidades também para multitasking, enfim, aí, como a gente já estourou o tempo aqui, vou deixar, quem quiser saber mais, acessa o post do Tecnocast que tem os links para a cobertura completa. Mas eu fiquei com a sensação que o iPadOS está tomando um caminho que está saindo de controle, assim. A quantidade de gestos que eles estão inventando, cara, vai ser muito difícil você lembrar de tudo, sabe? De como usa. Me lembra a história do mouse, que quando a Microsoft lançou, né, o primeiro Windows lá, e tinha o Campo Minado que falava que era, não lembro se era Campo Minado ou qualquer outro jogo lá, que era para o usuário aprender a usar o mouse, né, clicar, botão direito, sei lá o quê. Então eu fico imaginando o iPad, né, o iPadOS. Eu tive essa sensação quando eu comecei a usar o Snapchat lá em 2015, 14, quando era moda, que eu me sentia o tiozão, porque ali nada tá na interface, tudo é arrastando, e aí muita coisa você não descobria nunca, porque em algum lugar você tinha que arrastar e você nem sabia que tinha isso disponível, né? Então eu fico com a impressão de que isso vai ser também um fator, uma coisa que vai acontecer bastante com usuários do iPadOS, cada vez mais arrastar dentro de arrastar, já virou um Inception ali de tanta coisa que você arrasta no multitasking do iPadOS. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. Conta pra gente o que você achou das novidades da WWDC, dos sistemas operacionais da Apple aí. Nosso e-mail é tecnocast@tecnoblog.net ou comenta com a gente pelo Twitter marcando @Tecnocast. Se quiser continuar o papo com a gente, em todas as redes eu sou @Mobilon. @Paulo Riga. Me ferrem. Não, vocês com esses arrobas aí. Como é que vai ser? Eu vou mudar o meu arroba. No próximo Tecnocast, meu arroba não vai ser o mesmo. @Ana Marques com 4 no lugar do A do Marques. Bom, eu sou @Lucas Braga lá no Twitter. E eu, @Felipe Espósito. Este Tecnocast vai ficando por aqui, voltamos com outro semana que vem. Até lá. Tchau. Tchau, tchau. Valeu! Até uma próxima. Não disse quando, mas vem aí hoje. SharePlay a gente não falou, né, gente? É legal, a gente tinha que ter falado isso lá no iOS, né? Band de cabeça. Na hora que a gente falou do FaceTime e tudo mais. Aí agora, Barba, ou Ariel, você que está aí ouvindo por editar, você fez toda a inicial, mas a gente vai falar agora pra você colocar lá no início. Eu gostei daquele trem mágico lá, de você arrastar o mouse e chegar no iPad. O trem mágico. Lá tá legal. O trem mágico. O trem mágico foi bem legal mesmo. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Ficou ruim? Não, é que você ficou sem reação, aí eu fiquei, tipo, o que aconteceu aqui? É que no primeiro parece que eu mordi a língua. Ah, tá. Não? Ninguém ouviu, não tem problema. Vamos lá.